Olá, eu me chamo Davi, sou estudante de psicologia, estou no terceiro período da graduação e esse é o primeiro vídeo do canal. Primeiramente eu quero pedir desculpa pela voz, realmente minha garganta não está 100%, mas eu precisava gravar esse vídeo hoje porque eu tenho postergado esse objetivo há algum tempo, então eu decidi gravar mesmo diante dessas condições. O propósito desse vídeo é compartilhar algumas técnicas reais de estudo, levando em consideração a realidade da maioria dos brasileiros, inclusive a minha também. Eu sei que nem todo mundo vai ter acesso a um espaço reservado para estudos, ou até mesmo recursos tecnológicos, aplicativos pagos, esses recursos sofisticados que aprimoram a rotina de estudo. O objetivo aqui não é oferecer uma solução mágica, uma fórmula mágica, mas eu acredito que essas técnicas podem ser adaptadas a diferentes realidades. Muitas vezes a gente não consegue manter a constância na rotina de estudos porque às vezes a gente não tem um ambiente favorável, às vezes a gente não tem um quarto particular e muitas das vezes vivemos em ambientes muito caóticos, com muitas distrações, muitos barulhos que não favorecem aos estudos. Ou até mesmo a sobrecarga de tarefas, que com certeza você, como eu, trabalha e estuda. Então às vezes fica muito pesado essa rotina de conciliar o trabalho e o estudo. Eu tenho a sensação de que boa parte das técnicas de produtividade foram pensadas para as pessoas com uma condição melhor de adaptação. E eu acredito que isso não reflete a maioria, não reflete a realidade da maioria dos brasileiros. Por exemplo, eu mesmo já tentei seguir essas rotinas, tentando estudar até 6 horas por dia, sem intervalo, direto, e eu não consegui, por justamente não conseguir conciliar e me sobrecarregar. E aí eu entendi que, para minha realidade, não é a quantidade que vai contar, e sim a qualidade. Uma primeira estratégia que funciona para mim seria criar um espaço mental de estudo. Ou seja, se você não tem um ambiente adequado, às vezes você vive um ambiente com muitas distrações, muitas interrupções, seria legal escolher um objeto e tentar vincular ele à tarefa de estudo. E esse objeto, ele pode ser uma caneta, pode ser um lenço, pode ser, não sei, um boneco de pelúcia, mas é importante que tenha esse objeto para que você consiga linkar com a tarefa. Então, você acaba modulando o seu cérebro a entender que quando você está com aquele objeto, é hora de focar, tem algo sério ali para fazer. Eu, por exemplo, utilizo óculos, apesar de ser só um óculos para descanso. Então, quando eu estou com óculos, eu entendo que eu preciso focar naquilo, é um momento importante. Então, isso me ajuda muito. Além disso, você também pode utilizar fones de ouvido para ao menos amenizar essas distrações e esses barulhos externos, né? Às vezes não precisa nem estar com uma música de fundo, às vezes só de você colocar o fone ali, ele dá uma amenizada nessas distrações. Outra ideia simples seria adotar um método de rastreamento acessível. E quando eu digo isso, não me refiro a aplicativos de tarefas, nem nada do tipo. Seria algo simples mesmo, como um calendário em que você consiga riscar os dias em que você estudou. Isso te dá a sensação de feito, sabe? E isso te motiva a continuar fazendo. Eu, por exemplo, utilizo post-its, então faço algumas anotações, prego na parede mesmo, em cima do monitor do notebook, e isso me dá a sensação de que, pô, eu fiz isso, eu anotei isso, então eu aprendi esse conceito. E isso me ajuda também a relembrar esses conceitos. Então eu bato o olho ali, às vezes eu esqueço, eu bato o olho, então eu consigo visualizar esse conceito e relembrar esse conceito. Isso fixa o conteúdo na sua mente. Então isso é uma estratégia de aprendizado muito efetiva também. Outra dica seria estudar de forma intervalada, ou seja, é um método chamado Pomodoro, em que você estuda uma quantidade X
de tempo, descansa uma quantidade X de tempo. Por exemplo, estuda por 20 minutos, descansa por 5 minutos, sem que tenha essa pressão e essa sobrecarga. Então você dá esse descanso para o seu cérebro, sei lá, você levanta, come alguma coisa, bebe uma água, ou só não faz nada para justamente descansar o seu cérebro e voltar novamente. Estudar com apoio de outras pessoas também faz a diferença. Eu sei que muitos de nós não tem alguém próximo ali para te apoiar, para te motivar, mas a gente pode entrar em grupos de estudos online, ou seja, no WhatsApp, no Telegram, até mesmo no Facebook. E isso nos dá a sensação de pertencimento. O ser humano, ele é um ser social, então ele tem essa necessidade de pertencimento a um grupo, a um local, a um propósito, vamos dizer assim. Apesar de não gostar dessa palavra propósito, mas é só para ilustrar a importância desses grupos e de fazer parte de algo. Além disso, esses grupos vão permitir a troca de conhecimento entre os integrantes. E isso acaba criando um senso de responsabilidade mútua. Ou seja, eu estou naquele grupo, eu participo, então eu tenho uma responsabilidade nisso. Esses grupos, eles acabam funcionando como uma rede de apoio, onde você consegue tirar dúvidas, você consegue contribuir com o seu conhecimento. Tudo isso vai te motivar a continuar a fazendo aquilo que você está fazendo, que seria estudar. Então, para conseguir implementar essas técnicas que eu disse anteriormente na sua rotina, é preciso pensar em blocos curtos durante o seu dia, durante a sua rotina. Ou seja, alguém que trabalha em período integral, como é o meu caso, a gente tenta sempre visualizar esses períodos em que é possível rever algumas coisas. Por exemplo, o seu horário de almoço, você consegue visualizar alguns flashcards, alguns post-its ali, algumas anotações que você fez no caderno mesmo. E por mais que pareça pouco, qualquer progresso que você faça é aceitável, é significativo a longo prazo. Novamente, o objetivo aqui do vídeo é focar mesmo na constância e na qualidade, não na quantidade. O objetivo não é bolar um plano para que você consiga estudar 2, 3, 4 horas por dia. É justamente para você criar esse hábito de leitura e conseguir mesmo estudar todos os dias de forma constante, ou ao menos 5 vezes por semana, descansa 2, entendeu? O objetivo aqui mesmo é a qualidade ao invés da quantidade. E por fim, é ideal que você crie o seu próprio plano de estudo. Então, visualiza ali os períodos que você tem para estudar, a quantidade de tempo que você tem para estudar. Então, tenta combinar 2 ou 3 técnicas que sejam aplicáveis à sua rotina. E o mais importante, observar o seu desenvolvimento no decorrer do tempo. Às vezes, mensalmente, de 15 em 15 dias, para entender o que está fazendo sentido para você e o que não está dando certo. E assim você conseguir adaptar da melhor forma. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo é que o segredo da constância nos estudos não é a disciplina sobre-humana, como é pregado por vários coaches e algumas pessoas na internet. Está muito mais ligado sobre a sua motivação, o motivo que você tem para estudar. Ou seja, eu quero passar em um concurso público, eu quero prestar um vestibular, quero subir de cargo na empresa que eu estou, e também sobre o uso das estratégias que você aplica ao seu cotidiano. E essas estratégias precisam ser aplicáveis ao seu cotidiano. Então, o que eu quero que você entenda é isso. Você não precisa estudar 5, 6 horas por dia. Você precisa de constância, mesmo que seja 30 minutos por dia, 1 hora por dia, 20 minutos por dia. Então é manter a constância dia após dia. Então, se você gostou do vídeo, se foi útil para você, deixa o gostei, se inscreve no canal. Isso ajuda muito na divulgação, principalmente agora no início. Pretendo trazer outros vídeos relacionados à psicologia, estudos, entre outros assuntos. Comente aqui embaixo também suas experiências, o que você utiliza. Isso realmente pode ajudar outras pessoas que estão vendo, que vão ver seu comentário. Se tiver alguma sugestão de conteúdo, de melhoria para o canal, vídeo, áudio, conteúdo, pode deixar. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. E é isso. Obrigado por assistir até agora e falou!